Esses quatro jovens amigos saíram para uma pescaria como tantas outras, sem imaginar que uma acusação envolvendo porcos mudaria suas vidas para sempre. O que começou como uma simples tarde no açude terminou em uma emboscada impensável. Agora vamos entender o que realmente aconteceu naquela mata e como um crime tão brutal chocou toda a região. Esse caso aconteceu na região de Campo de Perizes, entre os municípios de Bacabeira, Rosário e São Luís, no Maranhão. Em uma área marcada por estradas isoladas, vegetação fechada e pequenos açudes usados por moradores da zona rural, quatro jovens amigos costumavam passar parte do tempo pescando juntos. Roberto da Luz Santos, de apenas 11 anos, Eres da Silva Costa, de 12, Euler Costa, de 15, e Romário Viegas, de 18 anos, cresceram convivendo na mesma comunidade simples do interior. Eles eram conhecidos por passarem os dias entre pescarias, brincadeiras e pequenas tarefas da rotina rural. Nada indicava que uma tarde aparentemente comum terminaria em uma das ocorrências mais brutais já registradas na região. No dia 1º de agosto de 2017, os quatro amigos decidiram ir até um açude localizado próximo a uma área de mata e mangue. O local era frequentado por moradores da região e servia como ponto de pesca para diversas famílias. Depois de passarem horas no açude, os jovens resolveram descansar em uma pequena casa próxima dali. O ambiente parecia tranquilo e nada demonstrava que estavam sendo observados. Em algum momento daquela tarde, porém, homens armados surgiram de forma repentina. O grupo estava equipado com facões, revólveres e uma espingarda. Segundo os relatos posteriores, a abordagem aconteceu de maneira extremamente agressiva e rápida, deixando os rapazes sem qualquer chance de reação. Os dois mais novos, Roberto e Eres, foram dominados imediatamente. Assustados, Euler e Romário tentaram correr em direção à mata fechada, numa tentativa desesperada de escapar. A fuga, porém, durou pouco. Parte dos criminosos iniciou uma perseguição violenta por dentro da vegetação. Mesmo conhecendo parcialmente a área, os jovens acabaram alcançados depois de percorrerem dezenas de metros tentando sobreviver. Quando foram capturados, passaram a ser atacados brutalmente. Disparos de arma de fogo e golpes de facão atingiram os dois rapazes de forma violenta. Euler sofreu um tiro na região da boca, enquanto Romário foi atingido na perna e também recebeu diversos golpes pelo corpo. Feridos gravemente, os dois perceberam que talvez não sobrevivessem. Em meio ao desespero, decidiram fingir que estavam mortos. A estratégia acabou funcionando. Acreditando que os jovens já não apresentavam risco, os criminosos abandonaram o local. Mesmo em estado crítico, Euler e Romário conseguiram reunir forças para sair da mata. Ensanguentados e com dificuldade para caminhar, seguiram até uma estrada próxima em busca de ajuda. Moradores da região encontraram os dois em situação extremamente grave e acionaram socorro imediatamente. Eles foram levados ao hospital e permaneceram internados por vários dias. O ataque deixou sequelas permanentes, principalmente em Euler, que sofreu danos severos na fala por causa do disparo. Enquanto os sobreviventes lutavam pela vida no hospital, Roberto e Eres continuavam desaparecidos. Familiares passaram a procurar os meninos desesperadamente. A notícia do ataque rapidamente se espalhou pela comunidade, causando revolta e medo entre os moradores da região. Equipes policiais iniciaram buscas intensas na área do açude e nas regiões de mata próximas. O clima era de tensão absoluta, porque ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com as duas crianças levadas pelos criminosos. As investigações avançaram rapidamente nos dias seguintes. Informações colhidas pela polícia apontaram para moradores conhecidos da região. No dia 4 de agosto, 3 dias após o ocorrido, 2 suspeitos acabaram presos. Entre eles estava Antônio Coelho Machado, um idoso de 78 anos conhecido pelo apelido de Baixinho. Junto dele também foi preso Josean Serra Rego, seu genro. Segundo os investigadores, Antônio era apontado como o principal responsável por planejar a ação criminosa. Após ser interrogado, Antônio decidiu levar os policiais até o local onde os corpos haviam sido escondidos. A área ficava em uma região de mangue, de difícil acesso, distante do ponto onde os jovens haviam sido atacados.
As buscas precisaram de apoio aéreo para facilitar a localização exata. No local indicado, os corpos de Roberto e Eris foram encontrados enterrados em uma cova rasa. A cena chocou até mesmo os investigadores mais experientes. A confirmação das mortes gerou enorme comoção no Maranhão inteiro. A população ficou revoltada ao descobrir que 2 crianças haviam sido executadas de maneira tão cruel. Durante o depoimento, Antônio confessou participação no crime e apresentou uma justificativa que causou ainda mais indignação. Segundo ele, os jovens seriam responsáveis pelo furto de porcos de sua propriedade. O idoso alegou que já teria discutido anteriormente com alguns deles por causa dos animais e afirmou que decidiu agir depois de acreditar que os furtos continuavam acontecendo. Para os investigadores, porém, o caso demonstrava um nível extremo de violência completamente desproporcional a qualquer acusação feita contra os adolescentes. Com o avanço das investigações, outros envolvidos começaram a ser identificados. Dias depois, Cleverson Machado, neto de Antônio, e Clayton Jorge Souza Vilaça também foram presos suspeitos de participação no ataque. Posteriormente, outro homem se apresentou às autoridades. Durante a apuração do caso, parte dos investigados acabou sendo descartada por falta de provas suficientes, mas 3 homens permaneceram apontados como responsáveis diretos pela emboscada e pelas mortes. Os enterros de Roberto e Eris reuniram uma multidão de moradores da Vila Samara e de regiões próximas. Familiares das vítimas relataram sofrimento intenso diante da brutalidade do caso. O sentimento de revolta aumentava à medida que mais detalhes surgiam sobre o que havia acontecido naquela tarde. Enquanto isso, Euler e Romário passaram a ser peças fundamentais para a investigação. Mesmo debilitados, os 2 sobreviventes conseguiram relatar detalhes importantes sobre a ação dos criminosos e ajudaram a polícia a entender como tudo aconteceu. O julgamento aconteceu em novembro de 2018 e durou muitas horas. Durante o interrogatório, Antônio voltou a confessar os assassinatos, mas tentou assumir sozinho a responsabilidade pelas mortes. A versão apresentada por ele, no entanto, foi confrontada pela acusação e pelos relatos dos sobreviventes. Euler, mesmo com dificuldades na fala provocadas pelos ferimentos, compareceu ao tribunal e descreveu a participação dos envolvidos durante a emboscada. Os depoimentos ajudaram a desmontar a tese de que o crime teria sido cometido por apenas uma pessoa. O Ministério Público sustentou que os acusados agiram de forma organizada e com intenção clara de matar os 4 jovens. A acusação destacou ainda que o motivo apresentado para o crime demonstrava extrema banalidade diante da violência praticada. Após horas de julgamento, a Justiça condenou Antônio Coelho Machado, Josean Serra Rego e Cleverson Machado por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver. As penas ultrapassaram 40 anos de prisão para cada um dos condenados, todos em regime fechado. O caso deixou marcas profundas na população do Maranhão. A brutalidade das mortes, a idade das vítimas e a motivação considerada fútil fizeram com que o crime se tornasse um dos episódios mais chocantes da região nos últimos anos. Para as famílias, a condenação dos responsáveis não apagou a dor causada pela perda de Roberto e Eris, nem o trauma carregado pelos sobreviventes. Até hoje, o episódio continua sendo lembrado como um retrato da violência extrema que destruiu a vida de 4 amigos em uma tarde que deveria ter sido apenas mais um dia comum de pescaria.